Numa noite de serra, Tomás entrou na casa mais isolada para roubar a velhinha que guardava ouro. Mas quando girou a maçaneta para fugir, a porta travou por dentro. E atrás dele, ela apenas sorriu. Você já imaginou ser caçado dentro de uma casa que parece respirar? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade na Serra da Mantiqueira, entre caminhos de tropeiros e capelas de pedra, em pleno ano de 1769. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Porque o que Tomás descobriu sobre o medo que mantinha aquele povo calado vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Tomás Pires desceu a trilha de cascalho com o corpo acostumado ao silêncio, mas não ao frio úmido que a mantiqueira sopra quando a lua sobe por trás dos pinheiros e as pedras começam a suar. O cheiro da mata vinha pesado, mistura de terra encharcada, resina e fumaça distante de lenha, e cada passo dele parecia estalar alto demais no mundo quieto. Não era homem de oração nem de remorso, e talvez por isso mesmo acreditasse mais em rumor do que em santo. Diziam no arraial, entre uma pinga e outra, que a velhinha solitária da serra guardava ouro de verdade, ouro daquele que não perde brilho, escondido em baús antigos, desde o tempo em que gente rica mandava e gente pobre engolia. Diziam que ninguém entrava porque a casa ficava longe, que os tropeiros evitavam passar ali, e quando passavam, faziam o sinal da cruz como se cruzassem cemitério, mas também diziam, sempre com aquela coragem que só existe na boca, que uma velha não segura a riqueza sozinha, que velha é porta aberta, que a serra toda era grande demais para proteger uma casa miúda. Tomás escutou, guardou o endereço em forma de descrição. Depois do lajedo que parece um altar, antes da curva onde o vento uiva como bicho, e decidiu que aquela seria a noite dele, não por necessidade, mas por gosto, porque há ladrão que rouba para sobreviver e há ladrão que rouba para sentir poder. E Tomás já tinha passado do ponto em que a fome justifica. Ele levava uma faca curta na cintura, um ferro de arrombar embrulhado em pano e um saco de estopa. E o suor dele cheirava a cavalo e estrada, um suor de homem que dorme mal e sonha com coisa feia. No caminho, cruzou um rancho apagado, e um cachorro latiu uma vez só, como se reconhecesse perigo e preferisse não chamar atenção. E isso fez Tomás sorrir por dentro, porque até animal, quando sente predador, calcula. Mais adiante, a trilha abriu num clareiro estreito e a casa apareceu, baixa e larga, de taipa antiga com pedra na base, telhado pesado, varanda curta, janelas altas demais para serem de aconchego. Havia ao lado um terreiro de terra batida sem sinal de roça recente e um oratório torto preso num mourão com uma santa escurecida de chuva e tempo. A primeira impressão não foi de casa rica, foi de casa teimosa, daquelas que sobrevivem porque já viram muita coisa e aprenderam a ficar de pé, mesmo quando o mundo muda. E essa teimosia, naquele escuro, parecia uma afronta. Tomás contornou o lugar sem pressa, ouvindo o próprio sangue bater no ouvido, procurando sinal de cachorro, de gente, de lampejo de lamparina. Não viu nada além do brilho frio do sereno sobre o telhado. A porta da cozinha, como se o destino quisesse facilitar, tinha um trinco velho e uma fresta na madeira onde o vento entrava. E Tomás quase riu da fama de protegida que a casa tinha no arraial. Enfiou o ferro, fez força mínima e o trinco cedeu com um gemido baixo. Aquele gemido que madeira velha dá quando se rende. O ar lá dentro bateu nele com cheiro de coisa guardada, sabão antigo e erva queimada para espantar bicho. E por trás disso havia um fundo metálico, como ferrugem em água, que incomodou o nariz sem explicar porquê. Ele entrou de lado, fechou a porta só o suficiente para não deixar um retângulo de luar denunciar sua silhueta. E ficou parado um instante, esperando que o silêncio reagisse, esperando um "quem está aí?", um pigarro, um rangido de cama. Nada.
A cozinha era simples, mas limpa demais para abandono. Panela pendurada, mesa com pano dobrado, um pote de barro tampado e no canto um braseiro apagado com cinza ainda clara, como se tivesse sido usado há poucas horas. Tomás caminhou devagar, pisando onde o assoalho parecia mais firme, e sentiu sob a bota uma madeira que não rangia como deveria, madeira reforçada, como se a casa tivesse sido consertada para suportar peso e não denunciar presença. Isso acendeu nele um alerta curto, mas a ganância a abafou, porque casa consertada pode ser casa que esconde. Seguiu por um corredor estreito e viu uma sala com poucos móveis, uma cristaleira vazia, uma mesa pesada e ao centro uma cadeira de balanço, parada, voltada para a porta, como se esperasse visita. A cadeira, por si, não seria nada, mas o modo como o escuro a desenhava fez Tomás sentir um frio nas costas. Parecia que a cadeira estava ocupada e o corpo invisível apenas não se mexia. Ele soprou pelo nariz, irritado consigo por sentir qualquer coisa, e avançou, procurando baú, cofre, fundo falso, porque o rumor do ouro não nasce sem motivo. Havia um tapete gasto perto da cristaleira, e sob ele uma tábua com marca de ter sido retirada. Tomás puxou com a unha e a madeira cedeu, revelando um buraco raso com um embrulho de pano, e o coração dele disparou com a certeza do prêmio. Ele abriu o pano, esperando o brilho amarelo, esperando moeda, pepita, corrente, mas o que caiu na palma da mão foi algo que tilintou seco e frio. Alianças, muitas. Anéis de casamento de tamanhos diferentes, amassados, riscados, alguns com iniciais por dentro, e junto deles, dentes. Dentes humanos, amarelos, alguns com resto de raiz, guardados como se fossem miçanga, e o som daquele conjunto foi o som que Tomás não esqueceu depois, um tilintar que não é de ouro, é de osso batendo em metal. Ele recuou um passo instintivo, sentindo a boca secar, porque ladrão sabe distinguir riqueza de profanação, e aquilo era riqueza profanada, colecionada com um cuidado doentio. Tomás tentou dizer para si mesmo que podia ser coisa de defunto, espólio, que velha acumula e não joga fora, que dente pode ser de prenda arrancada em briga antiga, mas o embrulho estava limpo demais, organizado demais, e no fundo do buraco havia marcas de faca na madeira, como se ali alguém tivesse contado, separado, acariciado cada peça. Um vento atravessou o corredor e a lamparina apagada sobre a mesa rangeu levemente, e Tomás sentiu algo que ele odiava sentir, a sensação de que não era ele quem escolhia o tempo daquela casa, era a casa. Ainda assim, o instinto dele foi o de sempre, pegar o que brilha e sair antes que alguém apareça. Enfiou o embrulho no saco de estopa e foi para a porta da cozinha, já calculando a fuga pela trilha. Mas quando girou a maçaneta, a madeira não cedeu. Tentou o trinco, e o trinco, que antes cedeu fácil, agora parecia colado, travado por dentro como se outra tranca tivesse sido posta. Tomás puxou com força, a porta gemeu e não abriu, e a primeira gota de suor frio escorreu pela têmpora dele, porque porta que não abre, no mato, vira sentença. Ele tentou a janela da cozinha, empurrou, e a janela mexeu um dedo e parou, como se batesse em ferro. Só então ele viu, com o olho se acostumando ao escuro, que havia grade por dentro, uma grade bem feita, enfiada na pedra, escondida atrás de uma cortina velha que de dia pareceria enfeite. Tomás sentiu raiva, e a raiva dele vinha sempre junto com violência, então puxou a cortina com brutalidade e confirmou o que não queria. Barras de ferro, frias, firmes, sem folga. Correu para a sala e tentou a janela alta. A mesma coisa, ferro por trás. E o ferro tinha marcas de mãos, manchas de uso, como se muita gente já tivesse tocado aquilo procurando saída. Não era proteção contra ladrão, era contenção. Tomás voltou ao corredor e tentou a porta da frente, mas a porta tinha duas trancas grossas, e quando ele puxou, percebeu que do lado de fora havia uma tranca também, como se alguém tivesse fechado por fora antes de ele entrar ou depois que ele entrou. O coração dele bateu mais alto e ele prendeu a respiração para escutar, porque naquele momento o medo dele não era de fantasma, era de gente, e gente faz barulho. Foi então que ouviu o primeiro som, baixo, pausado, impossível de confundir, o rangido de uma cadeira de balanço começando a se mover. Nhec, nhec,
como se alguém tivesse sentado e decidido balançar devagar, sem pressa, aproveitando o tempo. Tomás virou para a sala, a faca já na mão, e viu, no recorte da luz da lua que entrava por frestas, a silhueta dela. Pequena, mas ereta, cabelo branco preso num coque simples, vestido escuro, mãos descansando no colo como quem reza, e a cadeira balançando num ritmo que parecia acompanhar a respiração da casa. O rosto dela estava na sombra, mas os olhos pegavam um brilho mínimo, um reflexo úmido, e isso bastou para Tomás sentir um aperto no estômago, porque olhos assim não eram de velha perdida, eram de quem enxerga o que quer. Quem é você? E Tomás rosnou, mais por orgulho do que por pergunta, e a velhinha respondeu com uma voz calma demais para a situação. Uma voz que parecia ter sido afiada ao longo de décadas, mandando e sendo obedecida. Você entrou achando que eu dormia, foi? Tomás avançou um passo, e a cadeira continuou, nhec, nhec, e ela sorriu. Não um sorriso de medo, não um sorriso de loucura espalhafatosa, mas um sorriso curto, satisfeito, como quem fecha um livro na última página e sabe exatamente o que vem agora. Eu vim pegar o que é meu. Tomás mentiu por reflexo, e ela inclinou a cabeça como se provasse a palavra na boca. Seu, repetiu, e a palavra saiu com deboche. Homem nenhum entra aqui por acaso, e nenhum sai quando entra errado. Tomás sentiu o suor escorrer pelas costas. Tentou disfarçar com ameaça, levantando a faca e dizendo que ela não ia impedir nada, que velha é velha, que ele arrebenta a porta, quebra a janela, faz o que for. A velhinha apenas ergueu o queixo na direção do canto da sala, e ali, encostado numa parede, como se sempre tivesse estado ali esperando, havia um facão comprido, lâmina larga, polida, que pegou um fio de luar e devolveu como um olho. Ela não pegou o facão ainda, e isso foi o pior, porque não precisava pegar. O poder dela naquele momento não vinha da lâmina, vinha do fato de que a casa já estava fechada e Tomás estava dentro. O povo lá de baixo fala de ouro, ela disse, e o jeito como pronunciou povo carregava a mesma distância cruel de quem nasceu para mandar. E eu deixo falar. Fala é cerca. Cerca segura mais do que ferro. Tomás tentou dar a volta procurando outra saída e percebeu que os corredores pareciam diferentes, como se a casa tivesse mais do que antes, como se o escuro criasse um labirinto de portas iguais. Esbarrou numa parede e sentiu a cal cair em pó nos dedos, e nesse pó veio o mesmo cheiro metálico que ele sentiu ao entrar, agora mais forte, como se o lugar estivesse exalando. A velhinha parou o balanço com um movimento suave, e o silêncio que caiu foi tão pesado que Tomás ouviu o próprio estômago roncar, ouviu o sereno pingar do telhado. Você suou assim quando arrancou as alianças? Ela perguntou de repente, e Tomás gelou porque ela não tinha visto ele cavar, e mesmo assim sabia. Ele tentou negar, mas a velha levantou devagar, com uma firmeza que não combinava com fragilidade, e caminhou 2 passos na direção dele, e a sombra dela pareceu crescer. Eu já vi homem igual a você, ela disse, chega com faca e sai com culpa. Só que culpa, aqui, eu guardo no mesmo embrulho. Então, ela foi até a porta da frente, colocou a mão no ferrolho como quem demonstra propriedade, e com um clique curto, trancou mais uma vez. O som do ferrolho encaixando foi o som de uma gaiola fechando. A velhinha virou para Tomás, e o sorriso voltou, mais aberto, mais claro no escuro, como se finalmente pudesse mostrar o que era. Agora, ela sussurrou, vamos ver de que ouro você é feito. Tomás ficou com a faca erguida e a garganta seca, olhando aquela mulher pequena ocupar a sala inteira só com o jeito de ficar de pé, como se a idade tivesse engrossado nela não a fraqueza, mas a certeza, e o que mais irritava era a ausência de pressa. Ela não correu, não gritou por socorro, não tentou convencer com piedade, apenas o encarou com um brilho quieto no olho, daqueles que fazem o corpo do outro lembrar que já foi bicho um dia. A madeira do assoalho rangeu sob o peso dele quando avançou meio passo e ameaçou com a lâmina, dizendo que ela estava brincando, que ia abrir a porta ou ele abria do jeito dele. E a velhinha respondeu com um "do jeito de homem?", dito com uma calma que parecia deboche, e então foi até o canto onde o facão descansava e não o pegou logo. Só passou a mão na bainha como quem acaricia um costume, como quem confirma que o mundo ainda obedece ao mesmo gesto de sempre.
Você veio pelo que chamam de ouro, ela disse. E a palavra ouro saiu da boca dela sem brilho, como se fosse coisa cansada. E achou as alianças, não achou? Achou também o que sobra quando a promessa vira corda. Tomás sentiu o estômago embrulhar porque aquilo encaixava demais com o embrulho que ele tinha enfiado no saco, e ele não queria que encaixasse. Ele preferia pensar em velha supersticiosa, em tesouro de família, em mofo e segredo de gente rica, qualquer coisa que ainda o colocasse no lugar de ladrão esperto e não de animal preso. Ele tentou mudar o foco, apontou a faca para a porta e disse que ela tinha trancado por fora e por dentro, que isso era loucura, que ele ia quebrar a madeira, e a velha inclinou a cabeça como quem ouve criança ameaçando o céu, e respondeu que aquela casa já tinha ouvido homem quebrando muita coisa, que madeira se troca, porta se remenda, mas o que entra num corpo, isso não se remenda. E no jeito como ela falou, corpo Tomás sentiu o cheiro metálico voltar, mais forte, como se a casa soprasse ferrugem no nariz dele. Ele deu meia volta tentando manter a postura, foi até a janela da sala e empurrou com raiva. E o ferro por trás não cedeu, rangendo apenas o suficiente para humilhar. E quando ele puxou a cortina com força, viu que as grades não eram improviso de medo recente, eram antigas, cravadas na pedra, feitas com mão que sabia forjar e com intenção de manter dentro. Havia marcas de dedos no ferro, manchas de suor antigo, e isso fez Tomás ter uma lembrança que ele não queria. Um tropeiro velho no arraial, anos atrás, dizendo que ali em cima a casa não deixa sair, e rindo como quem conta visagem, mas com os olhos evitando o assunto como quem respeita uma coisa que não entende. O tropeiro tinha dito também, entre um gole e outro, que aquela senhora não era qualquer velha, que era uma antiga sinhá, viúva de homem grande, que não desceu com o tempo, ficou na serra como quem se esconde do mundo, e que o ouro dela vinha do peso da desgraça. Frase que Tomás achou bonita e inútil na época, e agora, dentro do escuro, a frase voltou como pedra na boca. A velha, como se escutasse as lembranças dele também, voltou a se sentar na cadeira de balanço e recomeçou o nhec, nhec, com um ritmo quase manso, e esse som, repetido, parecia regular a respiração da casa, como se cada rangido fosse um segundo contado para alguém que já decidiu o final. Você não é daqui, ela disse, e Tomás se irritou porque era verdade, e ela disse como se fosse insulto. Sou de onde eu quiser, ele respondeu, tentando recuperar o controle pela boca, e ela sorriu de canto, dizendo que homem sempre acha que escolhe o lugar, mas o lugar também escolhe o homem, e que aquela serra, quando quer, guarda gente como guarda neblina. Tomás sentiu a necessidade de provar força e avançou, faca em punho, como se fosse encerrar aquilo rápido, só que quando ele deu o passo, a cadeira parou de ranger. E o silêncio que veio foi tão repentino que ele ouviu um clique discreto, um som de metal se encaixando em madeira, e no mesmo instante o assoalho cedeu um dedo sob a bota dele, não a ponto de cair, mas a ponto de desequilibrar. A lâmina fez um arco no ar e ele quase se cortou tentando se firmar, e a velha soltou um "devagar, moço", com a paciência de quem guia um animal para a armadilha. Ele recuou, sentindo o coração bater mais alto, olhou para o chão e viu um recorte quase invisível na tábua, como alçapão disfarçado, e percebeu que a casa tinha mais truques do que ele imaginou. Truques pensados para pés apressados, para corpo que corre, e isso fez a sensação de caça se inverter de vez. Não era ele que estava invadindo, era ele que estava entrando num sistema. Tentou ir para o corredor, procurando outro caminho, e a velha deixou, porque quem prende e guia não precisa empurrar, basta oferecer saída falsa. O corredor era estreito e cheirava a sabão e folha seca, mas por baixo vinha um odor mais denso, de pedra úmida e coisa guardada. E nas paredes a cal estava grossa, passada por cima de outras camadas, como quem tenta sufocar história.
Tomás passou por uma porta entreaberta e viu um quarto com cama simples e uma arca, e na parede um retrato antigo, daqueles em que gente posa rígida como se o próprio corpo fosse documento. No retrato, uma mulher jovem, com o mesmo olhar frio da velha, estava ao lado de um homem de bigode e roupa boa, e atrás deles, desfocados, havia rostos de gente escura, enfileirada, sem nome, como parte do cenário, e o peito de Tomás apertou, porque ele reconheceu aquela linguagem de poder mesmo sem ter vivido. Era a casa de mando, era a casa que já teve grito baixo e ordem alta. Ao lado do retrato, um crucifixo grande, e abaixo dele, marcas na cal, como dedos sujos encostando repetidas vezes. E Tomás se lembrou do embrulho de alianças e dentes, e a combinação de fé e coleção fez o estômago dele revirar de verdade. Ele seguiu, agora com a faca menos como ameaça e mais como amuleto, e chegou a uma porta pesada com 2 trancas, e ali o cheiro de metal subiu, mais forte, como ferrugem molhada em sangue. Tomás tentou a maçaneta e sentiu que a porta estava destrancada, o que era ainda pior, porque porta fácil em casa assim costuma ser convite. Empurrou devagar e viu um cômodo que parecia depósito, mas depósito de outra vida. Correntes penduradas em ganchos, tiras de couro ressecadas, uma peça de madeira com formato de cepo e, no canto, um tonel vazio com a borda escurecida, como se tivesse segurado líquido pesado ou coisa que mancha. O frio ali era mais intenso e o ar parecia parado há muito, como se ninguém abrisse aquilo sem motivo. Tomás deu um passo e ouviu de novo o clique, agora atrás dele. E quando virou, a velha estava no fim do corredor, não correndo, apenas aparecendo. E isso foi o que fez a nuca dele arrepiar. Como ela chegou tão rápido? Você gosta de olhar as lembranças? Ela perguntou, e o tom era quase doméstico, como se ela mostrasse louça de família para a visita. Só que as lembranças eram instrumentos de dor. Tomás engoliu seco e tentou fingir desprezo, dizendo que aquilo era coisa velha, que não provava nada, e a velha respondeu que não precisava provar, precisava apenas existir, porque a serra guarda o que o povo não quer lembrar, e ela guardou o que ninguém teve coragem de enterrar. Tomás, num ímpeto, tentou passar por ela no corredor estreito para chegar à sala e à porta de novo. Mas ao dar 2 passos, sentiu o pé escorregar numa faixa do assoalho que estava levemente úmida, como se tivesse sido untada com óleo, e caiu de lado, batendo o ombro na parede. A faca raspou no chão e foi parar longe, e a vergonha queimou antes da dor. A velha se aproximou com passos pequenos e firmes, e não precisava de facão para assustar. Bastava a tranquilidade, e quando ela se abaixou para pegar a faca do chão, Tomás viu que as mãos dela tinham calo, não calo de roça, mas calo de quem segurou ferramenta pesada por muitos anos, e o detalhe doeu como revelação. Aqui ninguém sai correndo, ela disse, e pôs a faca no bolso do próprio avental como se recolhesse um brinquedo. A pressa foi sempre castigo nesta casa. Tomás se levantou com raiva e medo misturados, e ela apontou com o queixo para o depósito aberto, mandando ele entrar, e por um segundo ele pensou em avançar nela com o corpo, empurrar, bater, fazer o que sempre fez para dominar, mas algo no olhar dela, um brilho seco e antigo, fez o instinto dele hesitar, como se o corpo reconhecesse que aquela mulher já viu violência demais para se assustar com a dele. Tomás entrou no depósito e a velha fechou a porta sem trancar ainda. Apenas encostou, deixando uma fresta, como quem não precisa esconder o que vai fazer, e disse que ele podia escolher. Podia devolver o ouro e pedir perdão, ou podia ficar e entender de onde vem ouro que não perde brilho. Tomás cuspiu no chão e chamou a velha de louca. Disse que ia sair nem que tivesse que quebrar a casa inteira. E a velha soltou um riso curto, dizendo que homem sempre acha que parede se quebra com vontade, mas vontade não abre grade. E então, num gesto que pareceu simples, ela virou uma pequena alavanca de madeira embutida na parede ao lado da porta, e Tomás ouviu vindo do corredor o som de ferrolhos encaixando em sequência, como se várias bocas de metal fechassem ao mesmo tempo. O coração dele disparou e ele correu para a fresta tentando espiar, mas só viu sombra e ouviu o rangido da cadeira de balanço voltando ao longe. Nhec, nhec, como se ela tivesse voltado para a sala para esperar o próximo ato.
Tomás empurrou a porta e ela não abriu mais, agora travada por fora. Bateu com o punho, xingou, e o som da própria raiva pareceu morrer no cômodo, engolido pela pedra. Ele então notou um detalhe no chão, perto do tonel. Uma pequena pilha de cal fresca, como se alguém tivesse derramado ali recentemente, e ao lado um pano manchado de escuro. Tomás se abaixou, tocou a cal, sentiu o pó grudar no dedo e o cheiro subiu, forte, o cheiro químico que tenta apagar cheiro de carne. Um enjoo subiu pela garganta e ele recuou tropeçando, porque naquele instante a história do ouro deixou de ser rumor e virou possibilidade concreta. Não era tesouro de família, era contabilidade de gente. Do lado de fora da porta, a voz da velha veio baixa, quase carinhosa, como se falasse com criança que fez arte. Você ouviu o povo dizer que eu guardo ouro, não ouviu? Pois eu guardo, só que o meu ouro não se compra, o meu ouro se arranca. Mas Tomás ficou parado no escuro, ouvindo o próprio sangue. E então ouviu outro som que o congelou de vez, um arrastar vindo de algum lugar abaixo, como se algo pesado fosse puxado por baixo do assoalho, acompanhado de um tilintar metálico, corrente tocando pedra. Não era fantasma, era mecânica, e a mecânica tinha vida humana por trás. Ele encostou a orelha na porta tentando ouvir melhor, e a velha, do outro lado, deixou o silêncio durar só o suficiente para ele entender que não estava sozinho, e então sussurrou com um prazer contido que fez a pele dele arrepiar inteira. Agora você vai conhecer meus vizinhos, os que nunca conseguiram descer a serra. Tomás ficou no escuro do depósito com a mão aberta e vazia, sentindo a falta da própria faca como se fosse a falta de um braço, e a primeira reação dele foi bruta e inútil. Socou a porta, chutou a madeira, xingou Deus e a velha com as mesmas palavras que o homem usa quando percebe que perdeu o controle. Mas o cômodo devolveu tudo abafado, como se a casa engolisse a raiva dele e transformasse em silêncio. O ar ali dentro era mais frio, mais pesado, e o cheiro de cal fresca misturado ao odor metálico fazia a garganta fechar. E quanto mais ele respirava, mais tinha a sensação de que estava inspirando história antiga, poeira de dor, coisa que não se limpa com erva nem com reza. Ele tentou forçar a porta com o ombro e sentiu o ferrolho por fora segurar como mandíbula, firme demais para a madeira simples, e então, por baixo do próprio esforço, ouviu de novo o arrastar vindo de algum lugar abaixo. Um som de peso sendo puxado sobre pedra, acompanhado por correntes batendo como contas de rosário de ferro. Não era barulho de assombração. Era barulho de gente fazendo coisa com ferramenta, e isso foi o que mais deu medo, porque com fantasma se negocia com oração, mas com gente que quer te prender, a negociação costuma ser mentira. Tomás recuou e procurou saída no instinto, apalpando parede, procurando fresta, janela, qualquer respiro, e encontrou uma abertura alta, quase no teto, uma janelinha pequena por onde entrava um fio de luar. Só que atrás do vidro havia grade, e a grade tinha a mesma frieza de cadeia. A casa toda, ele percebeu, era um corpo feito para fechar. Na pressa, enfiou o dedo numa rachadura da pedra e sentiu a argamassa esfarelar. E nesse esfarelar, descobriu algo que não era só rachadura. Uma linha reta, desenhada demais para ser acidente, como se uma parte da parede fosse móvel. Ele pressionou e ouviu um estalo baixo, e um tijolo falso cedeu um dedo, revelando um buraco estreito onde cabia uma mão. Dentro havia um objeto embrulhado em pano, e quando ele puxou, veio um molho de chaves antigas, pesadas, e um pedaço de vela já mordida. Tomás segurou as chaves com esperança e ódio, porque esperança ali era o único luxo, e tentou uma por uma na porta, mas nenhuma encaixou. Como se aquelas chaves fossem para outros lugares da casa, outros segredos. E ele entendeu, com um aperto no peito, que não estava preso por falta de chave, estava preso porque alguém tinha escolhido a fechadura certa para ele não abrir.
Foi então que a voz da velha apareceu do lado de fora, calma, quase íntima, como se conversasse na cozinha enquanto mexe panela. Ela perguntou se ele já tinha cansado de bater e se já tinha sentido o cheiro direito. E Tomás respondeu com insulto, pedindo para ela abrir ou ele arrebentava quando saísse. E a velha riu curto, dizendo que homem promete arrebentar sempre que está por baixo, mas que quem arrebentou de verdade naquela casa foi ela. Durante muitos anos, sem ninguém ter coragem de interromper. O nheque, nheque da cadeira de balanço voltou ao longe, e aquele som começou a virar rotina, uma espécie de relógio que marcava o tempo da crueldade com a mesma naturalidade com que marca o tempo do descanso. E Tomás sentiu a mente dele se agarrar a detalhes para não afundar. O rangido vinha da sala, sempre no mesmo ritmo, como se a velha não se cansasse, como se gostasse de ouvir a casa responder. Às vezes, o rangido parava e ele ouvia passos curtos. Tilintar de uma chave, o arrastar de algo sendo puxado no corredor. E depois silêncio, e esse vai e vem era pior do que grito, porque grito é desespero, mas silêncio é método. Depois de um tempo que ele não soube medir, porque ali dentro a noite não tinha céu, a velha abriu a portinhola de madeira na parte de baixo da porta do depósito. Uma abertura estreita que ele não tinha notado antes, como as aberturas de cadeia que passam comida, e por ali deslizou uma tigela de caldo ralo e um pedaço de pão. Come, ela disse sem maldade na voz, como quem alimenta a galinha, para não morrer rápido. Eu nunca gostei de gente que morre rápido, estraga o trabalho. Tomás chutou a tigela por raiva e o caldo se espalhou, e o cheiro de carne e alho subiu, e isso o denunciou a ele mesmo. Ele estava com fome, e fome é fraqueza que humilha. A velha ficou em silêncio por uns segundos, e então falou num tom quase professoral que doeu mais do que ameaça. Quando eu era moça, eu aprendi que homem que entra com faca só entende lição com paciência. A casa inteira é paciência, Tomás. O nome dele no meio daquela frase foi como tapa, e Tomás gelou porque não lembrava de ter dito nome nenhum. Ele tentou se convencer de que ela ouviu no arraial, de que aquilo era só coincidência, mas no fundo sentiu a verdade. Naquela serra, a velha não esperava a vítima ao acaso. Ela escutava, ela deixava rumor correr, ela escolhia. Você me conhece? E ele perguntou, tentando manter a voz firme, e a velha respondeu que conhecia o tipo, que tipo não precisa de batismo. E então acrescentou, sem pressa, que a casa tinha ouvidos, e que os homens do vale falavam demais quando bebiam, e sempre tem alguém que sobe contando tudo. Tomás sentiu uma raiva impotente, como se tivesse sido vendido por um mundo que ele mesmo ajudou a apodrecer, e foi nesse estado que voltou a procurar a linha reta na parede, a parte móvel. Com a vela e um risco de luz, ele percebeu que a pedra falsa não era só esconderijo de chave. Era a entrada para um conduto estreito que descia, um corredor de serviço feito para alguém pequeno ou acostumado a se espremer. E o instinto dele gritou que era isso ou apodrecer ali até virar ouro. Ele acendeu a vela com mãos tremendo e se enfiou no buraco, raspando o ombro e costela na pedra, sentindo a umidade gelada colar na pele, e desceu devagar por um declive que cheirava a terra e ferro, ouvindo a própria respiração ficar alta demais, naquele túnel que parecia garganta. Lá embaixo, o conduto desembocou num espaço maior sob o assoalho, e Tomás viu pela primeira vez a anatomia do monstro. Vigas grossas, alçapões escondidos, cordas passando por roldanas enferrujadas, trilhos improvisados no chão, como se algo pesado fosse arrastado com frequência, e no canto, uma passagem para outro cômodo debaixo da casa. Tudo ali era mecânica, e a mecânica explicava a rapidez da velha, os cliques, os ferrolhos em sequência, o óleo no assoalho, as tábuas que cediam um dedo para derrubar. Não era magia, era inteligência aplicada à crueldade. E isso fez Tomás sentir um medo novo, porque ele sempre achou que maldade vinha do impulso, mas ali vinha de projeto. Ele seguiu rastejando e então viu, entre duas vigas, uma fresta por onde dava para enxergar a sala. A cadeira de balanço se movia e a velha estava sentada com o facão agora no colo, não erguido, apenas presente, e no rosto dela havia uma serenidade quase religiosa, como se estivesse em missa. Ela falava sozinha em voz baixa, e Tomás percebeu que não era conversa com santo,
Era conversa com memórias. Eu mandei calar muitos, ela dizia, e o povo calou porque era mais fácil calar do que olhar. Eu dei trabalho, eu dei comida, eu dei castigo. E isso eles chamavam de ordem. A voz dela mudou num ponto, ficou mais dura, e ela sussurrou: e os que acharam que podiam me roubar, esses viraram minha riqueza. Tomás sentiu o estômago embrulhar porque a frase encaixava demais com alianças e dentes, e ele voltou o olhar para o chão do espaço sob a casa e viu uma coisa que fez o sangue dele esfriar. Uma pequena pilha de anéis amassados numa lata, e ao lado embrulhos iguais ao que ele tinha achado, só que muitos guardados como estoque. Não havia pepita, não havia barra de ouro de mina, havia um tesouro feito de prova de vida alheia, e a mente dele tentou fugir dessa conclusão, mas o olho não deixa, porque o olho viu. Ele se arrastou mais e encontrou uma porta baixa, de madeira, levando para uma parte ainda mais funda. E de lá vinha o som das correntes, mais perto agora, e um gemido abafado que não era de vento. Tomás abriu com cuidado e viu um cômodo subterrâneo estreito, com paredes de pedra úmida, e ali, preso por uma corrente curta no tornozelo, havia um homem magro, barba comprida, olhos fundos, vivo o bastante para tremer. E quando viu a luz da vela, arregalou os olhos como se visse o próprio inferno em forma de esperança. Não é ela, o homem sussurrou, e Tomás aproximou sem saber se ajudava ou se condenava, e perguntou quem era. E o homem respondeu com voz quebrada que era tropeiro, que subiu por causa de uma encomenda, que disseram que a velha comprava sal e pano, e que quando entrou, nunca mais desceu, porque a casa fechou, e ela sorriu do mesmo jeito. E então o tropeiro apontou com o queixo para a parede, onde havia riscos antigos, marcas de contagem, e entre elas nomes rabiscados, alguns apagados, outros pela metade. Tomás viu ali, sem precisar de gore nem de cadáver, a estatística do horror. Gente que passou, gente que sumiu, gente que virou rumor no vale, e entendeu por que os vizinhos mantinham o povo calado. Não era medo de maldição, era medo de tocar no poder que sobrou do tempo da escravidão, medo da velha ser ainda um nome que pesa, um sobrenome que compra silêncio. Ela é Sinhá, o tropeiro murmurou. Não é velha, é Sinhá por dentro. Ela chama de castigo, ela chama de correção. Tomás, com o peito apertado, perguntou pelo ouro, e o tropeiro apenas fechou os olhos e disse que ela guardava tudo, que arrancava anel de dedo de homem morto e dente de boca de homem vivo quando queria ensinar, e que depois contava aquilo como se fosse moeda, porque dente não reclama e aliança não grita. Tomás sentiu o vômito subir e engoliu seco, porque naquele momento ele não era mais só ladrão, era a próxima peça numa coleção, e isso fere o orgulho de qualquer predador, ser tratado como objeto. Ele tentou usar as chaves que tinha encontrado para soltar a corrente do tropeiro, mas nenhuma serviu, e o tropeiro segurou o pulso dele com dedos fracos e avisou num sussurro desesperado que a velha ouvia tudo, que o assoalho tinha buracos por onde ela espia, que ela tinha passagens como rato, e que se ele tentasse ajudar e falhasse, ela punia os dois. Tomás hesitou, e essa hesitação foi o primeiro pecado dele ali dentro, porque entre sobreviver e fazer o certo, o corpo dele escolheu sobreviver. Só que antes que ele decidisse, um clique soou acima, um clique familiar, e o tropeiro empalideceu na mesma hora. A vela tremulou com um vento que não vinha de fora. Vinha de uma porta abrindo em algum ponto do subterrâneo. E uma luz de lamparina vazou por uma fresta. E a voz da velha desceu pela madeira como se viesse do próprio chão. Achou o caminho, Tomás. Eu sabia que você era curioso. Curioso sempre desce. Tomás sentiu o sangue sumir do rosto. Olhou para o tropeiro, que já encolhia o corpo como quem espera pancada, e então ouviu o rangido da cadeira parar lá em cima, como se o relógio tivesse chegado na hora marcada. Passos curtos começaram a descer por algum alçapão invisível, e a luz da lamparina foi ficando mais forte, aproximando-se com calma de quem não precisa correr atrás da presa, porque a presa já está dentro da toca.
Tomás apagou a vela num sopro instintivo e se colou na parede fria, sentindo a pedra molhada nas costas, a faca ausente como uma amputação, e no escuro ouviu a velha respirar perto, perto demais. E então a voz dela, baixa e satisfeita, roçou o ouvido dele como ameaça doce. Agora você vai aprender a diferença entre entrar e ser convidado. Tomás ficou colado na pedra fria, com o coração batendo tão alto que parecia denunciar o esconderijo, e a escuridão depois do sopro que apagou a vela virou uma coisa viva, porque no subterrâneo a ausência de luz não é só falta de visão, é presença de ouvido. Ele sentiu o cheiro de lamparina chegando antes de ver qualquer clarão, aquele odor de querosene queimado misturado à fumaça fina, e em seguida a luz amarela escorreu por uma fresta como se fosse líquido, revelando a silhueta da velha, descendo por um alçapão escondido com uma naturalidade de quem conhece cada tábua da casa, como conhece as rugas da própria mão. Ela não vinha se apoiando, não vinha vacilante, vinha com passos curtos e certos, segurando a lamparina numa mão e o facão na outra, como se fossem extensões de um mesmo hábito. E o rosto dela, quando a luz bateu de lado, apareceu com uma calma que humilha, porque o medo que ela inspirava não vinha de careta, vinha da certeza de que ela já tinha feito aquilo antes e não estava improvisando. Apagou a vela para fingir que não existe. Ela disse num tom quase doce, e a palavra existe soou como sentença. Mas aqui embaixo ninguém some, Tomás. Aqui embaixo tudo fica. O tropeiro acorrentado encolheu no canto, tentando virar pedra, e Tomás sentiu a raiva subir como febre, porque aquela mulher falava como dona até do ar, e essa raiva precisava virar ação antes que virasse pânico. Ele calculou a distância do facão, da lamparina, do alçapão por onde ela tinha descido, e viu que a luz estava posicionada de um jeito que criava sombra atrás dela, uma sombra onde ele poderia se mover. Então deu o primeiro passo rápido, tentando passar por ela rumo ao alçapão, como bicho que corre por instinto, só que a velha não reagiu como velha. Ela girou o corpo com agilidade seca e bateu com o cabo do facão na parede, e o som não foi só som, foi comando. Um clique respondeu em algum ponto acima, como se a casa fosse um animal treinado, e de repente, uma tábua cedeu no teto do subterrâneo, fechando metade do caminho e obrigando Tomás a recuar para não levar uma pancada de madeira na cabeça. Ele percebeu com um horror lúcido que aquela mulher não precisava ser forte. Ela precisava conhecer a engenharia do cativeiro que ela mesma mandou construir ou conservar. E ali, no escuro úmido, a casa era o braço dela. Você é rápido, ela comentou sem elogio, apenas constatação. Mas rápido demais sempre cai. Tomás, ofegante, tentou avançar de novo. E a velha levantou a lamparina um pouco, iluminando o chão à frente dele, e ele viu tarde demais uma faixa de pedra polida e úmida, untada, exatamente como o corredor lá de cima. O pé dele escorregou, o corpo desequilibrou, e ele caiu de joelho com um baque que doeu na articulação e no orgulho. A velha não aproveitou para golpear como um bruto faria. Ela apenas aproximou o facão do ombro dele sem encostar e disse baixinho, quase no ouvido, como quem ensina uma criança a não meter a mão no fogo: eu não preciso cortar, eu só preciso lembrar você de onde está. O Tomás sentiu o impulso de agarrar a perna dela e derrubar. Mas quando esticou o braço, ela recuou um passo e puxou uma corda presa numa roldana na parede, e a corda, ao ser puxada, fez um gancho de ferro descer do teto com um chiado, balançando no ar como boca de bicho. Tomás entendeu que aquele gancho não estava ali por acaso, estava ali para prender, levantar, arrastar, e a imagem do embrulho de alianças e dentes virou uma certeza fria. Os vizinhos que não desciam não eram lenda, eram logística. O tropeiro, do canto, soltou um gemido baixo, e Tomás ouviu a palavra não como oração, e esse não bateu no peito dele de um jeito diferente, porque pela primeira vez ele se viu do lado de alguém que suplica. A velha virou o rosto para o tropeiro e, com uma autoridade preguiçosa, mandou que ele ficasse quieto, que já tinha aprendido a lição de mexer com o que não devia. Depois, voltou o olhar para Tomás e perguntou se ele tinha gostado do ouro. E quando Tomás cuspiu um "isso não é ouro", ela respondeu com uma serenidade monstruosa: "Não é ouro de mina,
É ouro de mando, o ouro que segura o silêncio. Tomás, com o joelho ardendo, juntou forças e se levantou de uma vez, não para fugir, mas para atacar, e avançou com o ombro, tentando empurrá-la contra a parede e arrancar o facão, e por um segundo ele conseguiu tocar nela. Sentiu o tecido áspero do vestido, sentiu o braço dela duro como raiz, e achou que ia vencer pela brutalidade, só que a velha deixou o corpo ceder um pouco como quem aceita o empurrão, e no momento em que Tomás se inclinou para aplicar mais força, ela torceu o quadril e usou o próprio peso dele contra ele, derrubando-o para o lado com uma técnica que não parecia de velha, parecia de quem já derrubou o homem maior no chão de terra e mandou outro homem terminar o serviço. Tomás bateu a cabeça de leve na pedra e viu luzes pequenas explodirem no olho, e quando tentou se recompor, sentiu algo laçando o tornozelo. A velha tinha puxado a corda e o gancho de ferro agora estava preso no pé dele, não atravessando carne, mas enganchado na bota e apertando como garra. A humilhação foi pior do que a dor, porque ele entendeu a cena com clareza. Ela ia arrastá-lo como se arrasta saco, como se arrasta porco, como se arrasta gente sem nome. "Levanta!" ela ordenou, e puxou a corda com força surpreendente, e Tomás foi arrastado um palmo, raspando as costas na pedra, sentindo o couro da bota prender. E no pânico, ele agarrou a corda com as duas mãos e puxou no sentido oposto, transformando aquilo numa disputa de força. A velha, do outro lado, não soltou, e o rosto dela não se deformou de esforço, apenas ficou mais concentrado, como se aquilo fosse exercício antigo. Tomás percebeu que se continuasse ali, viraria peça. Então fez o único movimento inteligente. Em vez de puxar para si, afrouxou de propósito num instante, deixando o gancho ganhar folga. E então girou o pé com violência, chutando a corda para fora do encaixe. O gancho soltou com um estalo, e Tomás, livre por um segundo, rolou para o lado e se levantou cambaleando. A velha não se desesperou, apenas sorriu com irritação breve, como quem vê uma ferramenta falhar e já pensa na próxima. "Bonito", ela disse, quase como gente. Tomás não respondeu, correu, porque a coragem dele não era heroísmo, era medo. E o alçapão que ele precisava alcançar estava parcialmente bloqueado por uma tábua móvel que a casa tinha derrubado antes. Ele viu, porém, um outro corredor subterrâneo, uma passagem de serviço mais estreita, e se enfiou nela sem pensar, raspando o ombro e rosto, ouvindo atrás o som da lamparina e os passos curtos da velha, sempre próximos, sempre tranquilos. O corredor desembocou sob a cozinha, e Tomás reconheceu pelo cheiro de cinza e alho, pelo calor mais leve vindo de cima, e viu uma escada de madeira levando a um alçapão discreto. Subiu 2 degraus de uma vez, empurrou o alçapão e sentiu a tábua ceder. E quando enfiou a cabeça na cozinha, o ar de cima pareceu livre por um segundo, mas a liberdade durou pouco, porque assim que ele colocou o corpo inteiro, uma porta interna bateu sozinha no corredor e trancou com um clique, e o som do ferrolho foi como risada da casa. Tomás correu para a porta da cozinha, tentou abrir de novo, e a madeira continuava travada como se tivesse crescido raiz. Tentou a janela gradeada e as barras riram na cara dele. E então, por trás, ouviu o nhec, nhec da cadeira recomeçar na sala, como se a velha tivesse voltado para o lugar de sempre, como se a fuga dele não passasse de corrida dentro de um círculo. "Cansa, Tomás." A voz dela veio da sala, calma. "Cansa e deita, que é assim que os homens ficam quietos." Tomás sentiu um ódio surdo e foi para o corredor, procurando a tábua que cedia, procurando o ponto de óleo, e tentou usar a própria esperteza contra a casa, pisando leve, evitando armadilhas, mas a casa tinha mais de uma, e no segundo em que ele pensou ter vencido o caminho, uma tábua afundou sob o peso, e uma peça de madeira se levantou como se fosse uma mandíbula, prendendo a canela dele num aperto que não cortou, mas imobilizou. Tomás gritou, não de dor, mas de susto, e chutou com a outra perna. Mas quanto mais se mexia, mais a armadilha mordia. Ele ouviu a cadeira parar, ouviu passos se aproximando sem pressa, e viu a velha surgir na ponta do corredor, com a lamparina na mão e o facão apoiado no ombro como se fosse inchada. O rosto dela, agora iluminado, mostrava uma coisa que não era loucura. Era prazer controlado. Prazer de quem finalmente está no lugar em que manda. "Eu falei", ela disse. "Rápido demais, Kai."
Tomás tentou alcançar o ferro de arrombar no cinto, mas não conseguiu, preso. Tentou apelar, dizendo que devolvia tudo, que não queria confusão, que não sabia, e a velha interrompeu com um gesto, como quem manda um cachorro calar. Saber você sabia. Homem sempre sabe o que está fazendo, só finge que não. Ela se agachou com uma facilidade inquietante, passou a mão no saco de estopa que ele ainda carregava pendurado no ombro e puxou o embrulho de alianças e dentes, deixando o tilintar ecoar no corredor como sino pequeno. Olha só, ela murmurou. Você já pegou. Agora falta pagar. Tomás, preso na madeira, viu o facão descer devagar, não para cortar ele, mas para encaixar a lâmina numa alavanca da armadilha. E com um movimento simples, ela a apertou mais, fazendo a tábua prender a perna dele com força suficiente para arrancar um gemido. Ele sentiu a própria coragem virar água, porque entendeu que ela controlava até o quanto ele podia sofrer por minuto. Você quer sair? Ela perguntou e não esperou resposta. Eu também queria que muita gente saísse, mas eu era dona do não. A frase veio carregada de passado, e Tomás ouviu nela um eco de senzala, de tronco, de castigo como rotina, e pela primeira vez ele percebeu que o verdadeiro monstro daquela casa não era a velhice, era a continuidade. A velha não tinha mudado, o mundo é que tinha fingido que mudou. Ela puxou uma cadeira pequena e sentou ali mesmo, perto dele, como quem se acomoda para costurar, e começou a passar o dedo pelas alianças, lendo as iniciais como se lesse nomes em livro de oração. Tomás tentou se soltar de novo, e a armadilha respondeu com mais aperto, e ele parou, ofegante, porque o corpo aprende rápido quando o castigo é imediato. Sabe por que eu gosto de dentes? Ela disse sem olhar para ele, porque dente é verdade. Dente não tem discurso. Dente é só o que sobra quando a boca mente demais. Tomás sentiu um frio subir e então ouviu, vindo de algum lugar da casa, um gemido distante e percebeu que o tropeiro lá embaixo ainda estava vivo, ouvindo tudo, e aquilo, paradoxalmente, deu a Tomás uma faísca de desespero útil. Se havia outro vivo, havia outra chance, porque duas presas podem virar confusão. Ele forçou o corpo para frente e, num impulso, gritou chamando o tropeiro, chamando por ajuda, chamando por qualquer coisa, e a velha levantou o rosto devagar, os olhos brilhando, e sorriu com uma paciência cruel. Pode gritar, ela respondeu. Eu deixo. Grito aqui é igual reza, alivia quem faz e não muda o que eu decido. Então, ela se levantou, pegou o facão e, em vez de atacar Tomás, foi até a porta do corredor e abriu uma portinhola pequena, daquelas de passar comida, e por ali ela assobiou curto, um assobio estranho como sinal. Depois fechou a portinhola e voltou para Tomás com o facão na mão e uma tranquilidade ainda maior, como se tivesse acabado de chamar alguém ou alguma coisa. Tomás ouviu passos vindos do subterrâneo, não passos dela, passos pesados, arrastados, como de homem cansado, e sentiu o sangue gelar porque entendeu que a velha não precisava fazer tudo sozinha. Ela tinha vizinhos que obedeciam, gente quebrada o bastante para virar ferramenta. A sombra de alguém apareceu no fim do corredor, um corpo grande, curvado, segurando uma corrente, e a velha apontou para Tomás como quem aponta um saco de farinha e disse apenas, leva. O homem grande que surgiu no fim do corredor vinha curvado como quem carrega anos nas costas e obedece por hábito, segurando uma corrente grossa que tilintava como se a casa tivesse voz própria. E Tomás, com a perna presa na armadilha, sentiu a vergonha virar pânico quando aquela sombra se aproximou e, sem dizer uma palavra, laçou o ferro na altura do tornozelo dele com a mesma naturalidade de quem amarra saco de farinha. A velhinha, agora com o facão apoiado no ombro, não demonstrava pressa nem raiva, só um tipo de satisfação quieta, e foi isso que mais doeu, porque violência com pressa parece impulso, mas violência com calma parece destino. Jorjão, ela disse apenas, como quem chama um cachorro pelo nome, e o homem grande respondeu com um grunhido curto, olhos baixos, e começou a arrastar Tomás pelo corredor, puxando a corrente com trancos regulares que faziam a canela dele arder e a madeira ranger. Tomás tentou se agarrar a uma quina, tentou cravar os dedos no assoalho, mas a pele escorregava no óleo espalhado e a casa parecia cuspir qualquer tentativa de resistência. E no caminho, ele,
Ouviu lá embaixo o tropeiro gemer como quem reza e perde a fé, e quis gritar para ele correr, mas a garganta saiu seca, porque o medo tinha ocupado o espaço da voz. Levaram Tomás até a sala, e a cadeira de balanço estava no centro como altar de costume, a lamparina acesa, jogando luz amarela nas paredes caiadas e revelando com crueldade o que o escuro deixava disfarçado. Riscos de unha perto das janelas, marcas de mãos sujas no ferro das grades, e um brilho frio de metal em certos pontos do assoalho, onde havia argolas embutidas, como se aquela sala, além de sala, fosse também lugar de prender. A velhinha sentou-se, balançou uma vez só, parou e pediu o saco de estopa com um gesto. Jorjão entregou, e ela abriu o embrulho de alianças e dentes no colo, como quem abre um rosário, deixando o tilintar seco encher a sala, e começou a passar os dedos por cada anel, lendo as iniciais em voz baixa, saboreando letras como se fossem nomes completos. Aqui tem casamento, tem promessa, tem pecado, ela murmurou, e o sorriso dela abriu um pouco mais. E tem dente. Dente é o melhor, porque dente é coragem arrancada. Tomás, deitado de lado com a perna presa e as mãos amarradas pela corrente que Jorjão enrolou sem pressa, sentiu o estômago revirar e cuspiu uma ameaça, dizendo que ela ia pagar, que aquilo era crime, que alguém ia subir, que ele ia contar. E a velhinha ergueu os olhos com um brilho que parecia ter atravessado séculos. Crime? E ela repetiu, como se a palavra fosse piada. E então, com uma calma ferina, apontou para o retrato na parede e disse que antes de crime, aquilo se chamava ordem, se chamava correção, se chamava propriedade, e que a serra inteira viveu anos dobrando a cabeça para esse nome, o nome que o povo ainda sussurrava no fundo da garganta quando passava pela trilha. Foi ali, sem grito nem confissão dramática, que Tomás ouviu o título verdadeiro daquela mulher. Eu não sou velhinha, ela disse. Eu sou Dona Brígida de Almeida Sinhá, e Sinhá não pede licença para punir. A palavra Sinhá bateu na sala como chicote invisível, e Tomás entendeu com um frio lúcido que o medo do vale não era de visagem nem de assombração, era de história, era de um tipo de poder antigo que continuava vivo na forma de silêncio comprado e vergonha guardada. Dona Brígida abriu a cristaleira que parecia vazia e puxou de trás um compartimento falso, tirando um livro grosso de capa escura e um pequeno cofre de ferro. O livro tinha páginas manchadas e colunas riscadas com letra firme. E ali dentro havia nomes, datas, anotações de entrou, não desceu, pagou, calou, e ao lado de alguns nomes, sinais de cruz e iniciais que Tomás reconheceu do arraial, porque até ladrão conhece quem manda de verdade. Eu deixo o rumor correr, ela explicou, passando a mão pela capa do livro, como quem afaga um bicho, porque rumor traz o tipo certo até a minha porta. Homem que rouba, homem que bate, homem que acha que a serra não tem dono. Vocês sobem achando que eu sou presa, e eu só fecho. Tomás, tentando respirar, percebeu que a mecânica da casa era apenas metade do horror. A outra metade era a rede. A velha sabia quem entrava, sabia quem desaparecia. E o vale, por medo ou por interesse, engolia o sumiço como se engole um segredo sujo. O ouro existia, sim, mas não era tesouro de mina. Dona Brígida abriu o cofre e mostrou pequenas peças embrulhadas em pano, não muito grandes, pesadas, e quando desenrolou uma delas, o brilho amarelado apareceu, um brilho doente, porque não eram barras regulares, eram pedaços fundidos de metal reaproveitado, com marcas irregulares, como se alianças e dentes de ouro tivessem sido derretidos juntos no mesmo fogo para virar moeda sem origem. O povo paga a promessa com ouro, ela sussurrou, e o olhar dela ficou úmido de prazer contido. Eu pago silêncio com ouro, e o silêncio me paga com mais homens que sobem. Jorjão, parado atrás, não parecia cúmplice por ganância, parecia preso por outro tipo de corrente, e Tomás notou no pescoço dele uma marca antiga, grossa, como cicatriz de coleira, e entendeu que o homem grande era um resto vivo do antigo sistema, alguém que a casa quebrou e reaproveitou.
Tomás tentou apelar para a única coisa que predador apela quando perde. Tentou negociar, oferecendo dividir o ouro, oferecendo sumir, oferecendo virar segredo também. Mas Dona Brígida balançou a cabeça com impaciência leve e respondeu que segredo com ladrão não dura, que ladrão sempre volta e que ela gostava de gente que voltava só em lembrança. Foi então que ela fez o gesto mais simples e mais cruel. Tirou do avental a faca de Tomás, a mesma, e colocou sobre a mesa como se colocasse um talher, dizendo que homem sem faca aprende a ouvir, e que agora ele ia ouvir a casa como os outros ouviram. Tomás sentiu a urgência explodir, porque ali ele percebeu que não ia morrer rápido nem sair inteiro. Tentou se jogar para trás para alcançar a argola do assoalho e soltar a corrente. Tentou girar o corpo para morder, para chutar, para fazer qualquer coisa que quebrasse o ritual daquela calma, e no movimento viu, por baixo da mesa, uma pequena alavanca de madeira, a mesma lógica de gatilho que ele já tinha visto, e entendeu que a casa trancava e destrancava como bicho treinado. Com um esforço desesperado, ele esticou o pé livre e puxou a alavanca com a ponta da bota. E um clique respondeu no corredor, e por um segundo o ar pareceu mudar, como se uma tranca tivesse cedido em algum lugar. Dona Brígida ergueu o rosto, olhos estreitando, e pela primeira vez o sorriso dela falhou um dedo, não por medo de morrer, mas por irritação de ver o brinquedo mexer sem permissão. "Ah, então você aprendeu", ela disse, e se levantou com o facão na mão, caminhando até Tomás não para matá-lo, mas para reposicioná-lo, como quem arruma um objeto no lugar certo. Nesse instante, lá do fundo da casa, veio um som de madeira abrindo, uma porta escondida cedendo e um gemido mais alto do subterrâneo. E Tomás entendeu que, ao puxar a alavanca, ele talvez tivesse aberto o alçapão do tropeiro ou soltado um ferrolho de baixo. Ele tentou gritar para o tropeiro correr, mas o som saiu rouco e Jorjão instintivamente deu 2 passos na direção do corredor, confuso, como se a obediência dele estivesse rachando diante da chance de desordem. A velha percebeu a rachadura no mesmo segundo e virou o facão na direção de Jorjão, não para cortar, mas para lembrar quem manda, e a voz dela, agora sem doçura alguma, saiu como aço. "Fica." Jorjão parou, mas o corpo dele tremia, e esse tremor foi a coisa mais perigosa naquela sala, porque tremor é decisão nascendo. Dona Brígida voltou a encarar Tomás e disse, com um desprezo seco, que ele não tinha aberto liberdade nenhuma, tinha aberto só mais trabalho, e que trabalho ela fazia desde moça, e então mandou Jorjão ir buscar o outro lá embaixo, mandou trazer o tropeiro para ver o que acontece com o homem que tenta brincar com as trancas. Tomás sentiu o mundo estreitar de novo, porque a chance que ele criou não era fuga, era apenas confusão. E confusão naquela casa podia virar punição dobrada. Ele viu a sombra de Jorjão sumir pelo corredor e ouviu, lá embaixo, correntes e passos, e percebeu que tudo que havia conseguido era puxar o horror para perto. Dona Brígida sentou-se de novo na cadeira de balanço, retomou o nheque, nheque, com uma serenidade recuperada e disse como quem encerra uma conversa. "A serra não tem justiça, Tomás. A serra tem dono, e dono sou eu." Ele tentou puxar a corrente, tentou forçar o tornozelo até a dor virar lágrima, e no desespero ouviu o que parecia ser a última esperança escorrendo. Uma voz fraca subindo do subterrâneo, o tropeiro chamando socorro, e em resposta o riso baixo da velha, um riso que não precisava ser alto para ser final. Quando Jorjão voltou, arrastando o tropeiro pelo braço como se arrastasse um fardo, Tomás encarou aquele homem magro e viu nos olhos dele o mesmo pedido que ele nunca tinha atendido em ninguém. "Não me deixa." E Tomás soube, com uma clareza amarga, que naquela casa não havia herói, havia apenas sobreviventes em disputa e uma dona de tudo transformando gente em coisa. Dona Brígida abriu o cofre. Deixou o brilho do metal aparecer mais uma vez e o sorriso voltou inteiro, como se o mundo tivesse voltado ao eixo. "O ouro existe", ela disse, e a frase caiu como sentença sobre os 2 homens. "E agora, vocês vão me render mais um pouco." Quando Dona Brígida terminou a frase sobre render mais um pouco e o tilintar das alianças caiu no colo dela como chuva seca, o que encheu a sala não foi um grito nem um golpe.
Foi um silêncio pesado de decisão, porque Tomás e o tropeiro entenderam ao mesmo tempo que ali não existia negociação, existia continuidade, e continuidade é a forma mais antiga do mal. Jorjão, com a corrente na mão e o corpo grande ocupando a porta como se fosse parede, ficou parado por um instante longo demais, olhando para os anéis como quem olha para comida que não é comida. E o tremor pequeno no pulso dele denunciou o que Dona Brígida nunca soube ler direito. Obediência, quando dura demais, vira rachadura. Tomás sentiu o joelho latejar e a canela presa arder. Mas mais forte do que a dor, veio um instinto sujo de sobrevivência. E ele falou com Jorjão num tom que não era piedade nem ordem. Era veneno certeiro, dizendo baixo: ela te chama pelo nome como quem chama bicho, mas te prende como quem prende coisa. E apontou com o queixo para a marca grossa no pescoço do homem grande, aquela cicatriz de coleira que a luz da lamparina fazia parecer mais viva. Dona Brígida interrompeu o balanço e ergueu o olhar, irritada por ouvir a voz de Tomás atravessando a sala, como se ele ainda tivesse direito de falar, e mandou Jorjão fazer logo, com a mesma impaciência que uma sinha usa quando o serviço atrasa. Só que a palavra logo, dita daquele jeito, foi o estalo que soltou o que já estava solto por dentro. Jorjão avançou, mas não na direção do tropeiro nem de Tomás. Avançou para a cristaleira, onde o facão sempre ficava à vista como aviso, pegou a lâmina com uma familiaridade que não era de ferramenta emprestada, e antes que Dona Brígida pudesse levantar da cadeira com a autoridade de sempre, ele girou o corpo e encostou o fio do facão na madeira da cadeira, não no pescoço dela, não num gesto de sangue, mas num gesto de poder invertido, como quem diz, sem... Palavra acabou. E a velha, por um segundo, ficou pequena de verdade, não por idade, mas por surpresa. Jorjão, ela tentou, a voz ainda cheia de dono, e ele respondeu com um som curto, baixo, como se a garganta dele não soubesse mais produzir obediência. A lamparina tremulou na mão de Dona Brígida quando ela tentou se levantar, e nesse tremor, Tomás viu o segredo que ninguém no vale queria admitir. O reinado dela não era magia, era hábito, e hábito morre no instante em que alguém decide não repetir. Dona Brígida então fez o que sempre fez com qualquer ameaça. Tentou comprar, tentou mandar, tentou chamar o nome do homem grande como se o nome fosse corrente, prometendo melhor vida, melhor comida, melhor cama. E o tropeiro no chão soltou uma risada fraca de incredulidade, porque promessa de sinhá sempre vem com ferro por trás. Jorjão olhou para as alianças abertas no colo dela, para os dentes guardados como joia, e o rosto dele se fechou num nojo quieto. E foi aí que ele não precisou cortar nada para destruir. Ele pegou a lamparina da mão dela num movimento rápido, virou no assoalho e deixou o óleo escorrer e pegar fogo num clarão curto que não virou incêndio imediato, mas virou caos suficiente para quebrar o controle. Dona Brígida gritou não pelo fogo, mas pelo símbolo, porque a casa era o corpo dela, e ver a sala manchada de chama foi como ver a própria autoridade queimando. Jorjão aproveitou a fumaça e a luz tremida para empurrá-la para trás, para dentro do corredor, e trancou-a no mesmo depósito onde Tomás tinha sido jogado, usando as chaves antigas que estavam escondidas na parede, como quem devolve o castigo ao dono. Agora a senhora descansa, ele murmurou. E a frase dita sem respeito e sem ódio doeu mais do que pancada, porque era a primeira vez que alguém a tratava como gente comum. A casa, acostumada a obedecer a ela, começou a obedecer ao fogo, e o fogo não distingue sobrenome. Tomás sentiu o calor crescer na sala, ouviu o estalar da madeira e, com a corrente ainda no tornozelo, se arrastou para o corredor tentando não morrer ali por acidente, enquanto o tropeiro, com as mãos tremendo, ajudava como podia. E Jorjão, enorme, puxou as roldanas do subterrâneo com a força de quem sempre serviu e agora serve a si mesmo, soltando ferrolhos, abrindo alçapões, desarmando armadilhas como quem desmonta um bicho que conhece por dentro. A saída não foi heróica, foi animal.
3 homens cambaleando pela passagem úmida sob o assoalho, o cheiro de fumaça misturando com o cheiro de cal, a tosse abrindo ferida na garganta, e atrás deles o som de Dona Brígida batendo na porta do depósito, berrando o nome de Jorjão com a mesma fúria de quem perde propriedade, não de quem perde vida. Eles alcançaram o conduto estreito, saíram pelo buraco escondido perto do terreiro e sentiram o ar frio da serra bater no rosto como bênção bruta. A casa, vista de fora, não era um castelo assombrado. Era uma construção velha, cuspindo fumaça pela telha, e o barulho do fogo parecia um bicho respirando forte. Jorjão não desceu com eles de imediato. Ficou um instante olhando a varanda, como se olhasse décadas, e então entrou de novo apenas o suficiente para puxar o livro de contas e o cofre, jogando tudo no chão do terreiro, longe das chamas, porque ele sabia, com uma lucidez que o vale inteiro fingia não ter, que sem prova o mundo volta a chamar de visagem e ninguém paga. Quando enfim desceram a trilha, o dia já clareava e a neblina escorria pelos vales como leite derramado. O tropeiro chorava sem som, não por fraqueza, mas por alívio de voltar a ser visto pelo céu. E Tomás caminhava mancando, com a boca amarga de quem descobriu tarde demais que há casas onde roubo é convite para a morte lenta. No arraial, quando chegaram sujos, tossindo, com cheiro de fumaça e ferro, o povo saiu às portas com aquele olhar de medo antigo, e alguns tentaram mandar de volta, dizendo que era coisa da serra, que mexer com Dona Brígida era mexer com gente grande, e ali Tomás viu a outra parte do monstro. Não era só a velha, era a rede de silêncio, o medo transformado em costume. Só que o tropeiro, com a voz fraca, mas teimosa, contou nomes rabiscados na parede, contou correntes, contou os embrulhos de alianças e dentes. E Jorjão, quando chegou por último trazendo o livro e o cofre como quem traz a cabeça do bicho, olhou para os homens do vale sem pedir nada e disse apenas: a casa não era assombrada, era prisão. E essa frase, simples e nua, fez alguns baixarem os olhos como quem reconhece culpa. O capitão Mor tentou enrolar. Tentou dizer que velha rica merece respeito e que aquilo era intriga, mas o livro de contas aberto na mesa do tabelião, com as colunas de entrou e não desceu, com iniciais de gente conhecida, com datas e marcas, tirou a história do campo da superstição e colocou no campo do crime. E crime, quando vira papel, começa a feder para quem manda. Dona Brígida não foi arrancada do depósito no mesmo dia com espetáculo de justiça. Foi resgatada depois, quando a casa já estava meio consumida e a fumaça tinha virado cinza, e mesmo assim não foi tratada como vítima inocente, porque o cofre e o livro ficaram, e o ouro dela, feito de alianças derretidas e dentes de ouro arrancados, ficou exposto como prova do que ela chamava de ordem. Dizem que ela foi levada para um recolhimento longe, não por piedade, mas para não virar escândalo maior, e que morreu sem admitir culpa, repetindo até o fim que mandar não é pecado, e que o vale, por anos, continuou chamando de maldição a mesma coisa que sempre foi. Gente poderosa fazendo o mundo calar. Jorjão desapareceu depois, como desaparecem os que rompem corrente. Alguns juram que desceu para o litoral e virou homem livre, onde ninguém conhecia seu pescoço marcado. Outros dizem que foi caçado por gente que preferia a velha viva e o segredo enterrado. Mas o tropeiro voltou a passar pela serra com outro olhar, e sempre que alguém falava da Casa do Ouro, ele respondia com um arrepio honesto que o ouro ali não brilhava, ele mordia. Tomás, por sua vez, desceu mancando e sem saco de estopa, e se alguém perguntar se ele virou bom, a resposta é que a serra não dá milagres, dá cicatrizes. O que mudou nele não foi a alma, foi o entendimento de que há maldade mais antiga do que faca, maldade que mora em sobrenome e se disfarça de costume. E quando, muito tempo depois, alguém subir a trilha e ver as ruínas enegrecidas do casarão, pode jurar que houve o nhec, nhec, de uma cadeira que já não existe, mas o som verdadeiro que ficou ali não é de fantasma, é de ferrolho, é de corrente, é de gente aprendendo tarde demais que o horror não mora no sobrenatural, mora na mão humana que fecha a porta e sorri. Até o próximo enigma do dossiê do tempo.